falamos aí da laranja. Dá para colocar um pouquinho aí no alfabeto para a gente ajudar essas crianças? Eu sei que eles têm aí uma dificuldade ainda, a maioria ainda não sabe escrever sozinho. E aí a gente vai lembrar um pouquinho lá no alfabeto. Aqui, olha como é importante, né? A criança que está em processo de alfabetização, que são vocês aí do primeiro ano, podem se apoiar sempre no alfabeto, não tem problema nenhum. Aliás, isso é importantíssimo. Então, tem uma dúvida de como começa, vou lá no alfabeto e dou uma olhada. Por exemplo, temos a laranja. Então, para eu escrever laranja, eu venho aqui no alfabeto e consulto mesmo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, será, Wagner? Opa, essa daí... L, laranja. Essa daí dá. Começa com L. Será que também pode lembrar lá na sala de aula, né? Quando a professora, no comecinho do ano, fez a lista de nomes dos seus colegas, com certeza tinha criança lá com L, alguns nomes com L, Larissa, Luiz, né? Laura. Só para a gente pensar que laranja começa com L. Aí eu vou pensar, lá é um jeito de vocês aprenderem e ir treinando aí a escrita. E se eu colocar E, vai ficar leranja, tá certo? Liranja. Não, é o A mesmo, então eu preciso do A, laranja. E assim vocês vão Com eles não tem treinando problema, essa né? escrita. Então a gente tem a laranja. Então a gente tem aqui a laranja. Outro detalhe para quem está ajudando essa criança, e vocês também, criança, não sei ainda escrever, estou em processo de alfabetização, estou aprendendo a escrever, letra bastão. É mais fácil, por isso que o nosso alfabeto estava todo em letra bastão. Né? Banana. Aí a gente tinha uva. E abacaxi. E eu vou consultando lá na tabela para ver que letrinha que eu vou usando. Já começaram a votação aí, vai? E aí é que a gente pode desenhar a fruta, não pode? Pode desenhar a fruta. Ai, professora, eu estou com dificuldade de escrever. Não tem problema. Desenha a fruta. Desenha aqui a laranja. Eu, por exemplo, vou usar aqui agora ó, o L da laranja. Então, nós temos aqui já a nossa tabela. Pegamos o dado de uma pesquisa, lembrando que a nossa pesquisa não foi com números muito grandes, mas geralmente acontece de serem com números grandes. E aí, na tabela, quando a gente bate um olho numa tabela, às vezes tem lá 1.000, 2.000, 10.000. Nesse nosso caso aqui, são números pequenos, até porque vocês estão aprendendo e neste momento o importante é a gente ir conseguindo fazer essas relações. Olha, a nossa atividade hoje ela é muito interessante. Por quê? Vamos entender o seguinte. Lembra que o professor falou da escola do passado, o professor falou da escola do presente. Aí depois o professor falou das brincadeiras do passado e das brincadeiras do presente. Não foi isso? Tudo bem? Tudo isso envolve a paisagem. Tudo isso envolve o que as pessoas sentem. Quando o professor fala paisagem é aquilo que eu vejo, não necessariamente. Paisagem é aquilo que você sente. Vamos imaginar uma pessoa que não consegue enxergar com os olhos, mas ela enxerga a paisagem pelo sentimento, pela audição, pela voz. Vamos imaginar que alguém... Vocês por acaso pegar o caderno bonitinho e montar essa tabela. Sim, vai montar essa tabela. E não é para reclamar, dica, não, porque tudo que registra, fica. Tudo bem? Então vamos lá, pessoas. Eu vou colocar um tipo de pessoa. Vou colocar uma pessoa top. Essa daqui, ó. Vamos lá, bonitinho, com uma letra bastão, porque nós estamos num processo de alfabetização. Até rimou, né? Professor. O professor está em qual ambiente? Qual a paisagem? Normalmente, o professor ele está na... Incrível. Olha isso. Só a letra. O professor está na escola. Deixa o professor fazer um negocinho assim bonitinho.
Ah, se vocês fizessem isso, ia achar tão legal.